Existe um erro que muitas pessoas cometem todos os dias. Um erro que faz produtos serem vendidos pelo preço errado e que pode consumir o lucro sem que os gestores percebam. O nosso convidado passou décadas estudando exatamente esse problema, tanto na universidade quanto dentro de grandes empresas. Hoje vamos entender por que isso acontece. Seja muito bem-vindo, professor Ari Roedel. Minhas saudações a todos e é muita honra e prazer que espero informar e transmitir aquilo que eu entendo e vejo como importante, tanto para os alunos quanto para os empresários. E vamos em frente. Muito obrigado. O professor Ari Roedel, ele tem mais de 3 décadas estudando custos, gestão e desempenho empresarial. Ele tem inúmeros artigos publicados, apresentações em palestras e congressos em diversos locais do Brasil. Foi professor, pesquisador, atuou como gerente em grandes empresas como, por exemplo, a Companhia Hering, implantando sistemas de custos e ajudou a organizações a melhorarem seus resultados financeiros. Toda essa experiência acabou reunida em um livro que temos aqui e que pode mudar a forma como gestores enxergam os seus números. Professor, antes de falarmos do livro, eu queria entender uma coisa. Qual foi o episódio da sua carreira que fez você perceber que tantas empresas estavam tomando decisões importantes com base em informações de custos equivocados? Bom, inicialmente eu percebi que nem todas as empresas, por exemplo, da Companhia Hering, quando eu comecei a trabalhar na Companhia Hering, fui convidado pelo meu grande amigo, que é o gerente de controle geral, que me ensinou, em 1970, a começar a aprender como as empresas deveriam utilizar e implantar, porque poucas empresas naquela época usavam o sistema de custo que hoje já é com mais frequência. Mas o problema, eu posso até acrescentar o seguinte: na primeira empresa onde eu fui trabalhar, eu aprendi com essa pessoa que eu falei para vocês, como implantar custo numa empresa. Então, qual foi o meu desafio? Implantar em custo numa empresa que foi a Malharia Indaial. Depois de vários anos trabalhando lá, fui convidado para implantar custo na Metisa de Timbó. Depois, passado vários anos, eu fui convidado e fui trabalhar na Companhia Hering. Nesse trajeto, embora tenha participado de outras empresas menores, foi aonde eu comecei a perceber a importância de que todas as empresas, para tomar uma decisão correta, ela precisa saber quanto custa. E para saber quanto custa, ela precisa... para saber quanto é o preço de venda, é para saber do custo. Se não tiver custo, não dá para a empresa fazer o preço com segurança e saber qual é o resultado. Então, primeiro lugar, calcular o custo. Depois de calcular o custo, fazer o preço de venda. E depois do preço de venda e o do custo, você vai na empresa analisar, e que é a parte mais importante, mostrar o resultado. Você vai determinar num tipo de produto que podemos ter uma margem de contribuição maior. E na outra podemos ter, por ter muita concorrência, uma margem de contribuição menor. Então você não pode exigir ou fazer a margem que bem entende. Tem um concorrente, tem o conhecimento do cliente na hora de comprar. Mas o grande segredo do livro não está nisso que eu já falei. Calcular o custo, fazer o preço de venda e ver o resultado que a empresa conseguiu. Esse é
o que da questão. Por isso, o livro Tudo no Seu Lugar foi feito para mostrar para os leitores, estudantes, empresários, para mostrar que eu consigo, num único livro, saber e fazer o custo, saber e fazer o preço de venda e saber analisar corretamente os resultados. Isso aí é o pulo do gato. Então, o meu trabalho do livro, que podemos comentar, é sobre essas 3 áreas, escrita e feita num único livro, que normalmente não é assim, porque dos vários livros que eu possuo, um fala sobre custo, outro fala sobre preço e outro fala da contabilidade gerencial sobre o resultado. Nenhum livro está escrito incluindo tudo num só lugar, preço, custo e resultado. Muito legal. O professor citou algumas grandes empresas aqui do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, aqui da região de Blumenau, mas eu fiquei curioso de saber um pouco mais sobre a experiência do professor em uma dessas empresas. Como é que foi trabalhar na companhia Hering? Bom, a companhia Hering, lá eu não fui aprender, porque eu já aprendi antes com uma pessoa que era o responsável pelo controle, que eu citei antes com muito orgulho. Aí eu tive o prazer e a satisfação de, às vezes até me emociono, de entregar, a primeira pessoa a entregar o livro foi eu já citei o nome, o Assir Kramer, ao qual eu agradeço, e a minha trajetória começou com ele. E a companhia Hering, do estado de Santa Catarina, que foi feita uma pesquisa das 200 maiores empresas, que foi apresentado até no Congresso Nacional da ENAMBAD, onde são reunidos professores do Brasil inteiro, pesquisas e trabalhos inéditos. E esse trabalho, essa pesquisa de Santa Catarina sobre o sistema de custos que as empresas vinham utilizando, pouquíssimas, ou praticamente nenhuma, a não ser a companhia Hering usava o sistema de custeio direto a padrão, que incorpora não só o custo, a venda e o resultado, como também a projeção do resultado para o ano. Uma projeção para um ano, e aí o custo tem que ser calculado e projetado para um ano, e a empresa vai ficar dentro desse patamar. Aí a pessoa que vai fazer esse trabalho de projetar o orçamento, valorizar as vendas, a receita, o custo e o resultado, exige conhecimento profundo sobre o assunto. Então eu só quero acrescentar que a companhia Hering dispõe e faz o sistema de custo que eu considero, e as empresas posteriores que eu visitei, como ainda hoje continuo visitando e implantando custo ou informando qual é a maneira mais importante de apresentar os resultados, é com o sistema de custo direto, onde mostra a margem de contribuição de cada produto e qual é a possibilidade de aumentar ou diminuir essa margem de acordo com a concorrência e a qualidade do produto. O professor escreveu esse livro pensando, claro, nos profissionais da área da administração e contabilidade, mas também pensando nos estudantes, aqueles que estão entrando nesse campo e querem entender um pouco mais. O que os estudantes, quando entram em contato com o livro do professor e acabam lendo e se instruindo através da sua obra, o que esses estudantes vão entender sobre custo, preço e resultado? Bem, se o aluno, normalmente, ele quando começa a estudar, a fazer um curso superior, são várias as disciplinas que são oferecidas durante o curso. Seja lá nas
disciplinas que eu lecionei na FURB durante 35 anos como professor, diversas foram disciplinas. E lá se fala, por exemplo, em administração, se fala em contabilidade de custo, se fala em contabilidade gerencial, se fala a formação do preço de venda e, o mais especificamente, no caso, elaborar o fluxo de caixa e elaborar um orçamento. São as peças indispensáveis e importantíssimas para a empresa. Com isso você consegue identificar o que a empresa precisa. Se a empresa conhecer essas 3 áreas e praticar e utilizar dessas ferramentas, certamente ela não vai tomar uma decisão e não vai errar. Agora, e o estudante? Bom, depende. O livro é feito para empresários e é feito para o estudante. O estudante, vendo esse livro, ele tem a possibilidade de aprender, porque ele vem praticamente conhecendo pouco ou quase nada. Os que estão já trabalhando em empresa nessa área têm uma grande noção de custo e nem sempre, e quase sempre, só está no custo. Preço de venda e resultado já é uma outra área, porque a empresa é grande. Então, ele precisa aprender também, isso vai acontecer aplicando o conhecimento em cima desse livro. Esse livro foi construído para que o estudante tenha conhecimento de custo dos mais diferentes sistemas. Na verdade, hoje existem 8 sistemas de custo. Tem o ABC, tem o UP, custo integral, custo direto, custo de absorção, custo UP. Então, são vários os sistemas. E ela vai ler e entender, porque está escrito no livro, qual é o sistema. Agora, participando de congressos nacionais, onde as maiores autoridades do mundo estavam nesses 3 dias de apresentação, Kaplan dos Estados Unidos falando sobre custo ABC, o Sakurai do Japão mostrando o custo padrão e o sistema de custo direto a padrão. Porque no Japão, 2/3 ou 90% das empresas usam a margem de contribuição. Eu falei até agora a margem de contribuição, mas o que é a margem de contribuição? Daqui a pouco eu vou explicar como é formado essa margem de contribuição. Mas o conceito de margem de contribuição é dizer quanto cada produto oferece, qual é o valor, qual é o percentual e qual é a margem por tempo, quanto oferece cada produto, porque a margem de contribuição não pode ser única. Quem não usa a margem de contribuição, usa o sistema de custo integral, ela considera todos os custos para todos os produtos. Não necessariamente precisa ser isso. Por isso que o sistema de custo direto, ele permite você avaliar o cliente e permite você avaliar o produto. É tão verdade que eu quero dizer que quando começa a analisar a margem, aquele produto que é muito concorrido, normalmente a margem é menor, a margem de contribuição. E quando a margem de contribuição é menor, você tem que compensar como? Aumentar o volume, vender mais. Tem que vender, compensar, porque você pode ganhar pelo volume e pode ganhar pelo preço. E essas grandes empresas, como eles fazem muito lançamento e não tem ninguém para depois, só vai aparecer mais tarde, para copiar esse produto e oferecer no mercado, aí ela pratica uma margem de contribuição elevadíssima. Porque é novidade, ninguém tem, ninguém faz, e ela lança o produto. Por isso que elas estão lá em cima e continuam crescendo e tendo lá em cima. A gente estava conversando que
o profissional que entende sobre custo, preço e resultado acaba tendo uma outra compreensão, ainda mais quando entra em contato com o seu livro tudo em um só lugar. E esse tipo de entendimento, esse tipo de compreensão, ele acaba mudando a percepção do profissional sobre o assunto e acaba valorizando ele no mercado de trabalho. Qual que é a diferença entre um profissional comum e um profissional que compreende melhor sobre essa área? Bom, na verdade, a minha intenção principal do meu livro é, e gostaria, e sem medo de errar, que as empresas olhassem com carinho e os estudantes, quando lê o livro, pudesse, se ele está trabalhando numa empresa, ele tem que estudar bastante para não cometer erro e o profissional lá da empresa dizer que esse sistema ou essa forma de calcular não atende o fisco, por exemplo. Porque o custo foi criado antigamente, a primeira finalidade era para valorizar o estoque e a contabilidade é universal, os critérios e a forma de contabilizar a débito e crédito, ativo, passivo, conta resultado, essas contas, esses valores são universais. Tanto assim que nós temos a nossa lei da sociedade anônima, que é 6.404 de 76, e depois o decreto lei 1598 de 77, que regula o imposto de renda. A finalidade principal é mostrar um balanço para os acionistas, valorizar os estoques, tudo é um padrão universal. Mas isso é para atender o fisco. O fisco também, é isso aí, precisa, e não pode mudar. Se eu usar as empresas que eu trabalhei e os que implantei, trabalham com margem de contribuição, mas, ao mesmo tempo, ela faz a valorização dos estoques pelo custo de produção. E no custo de produção tem os custos diretos de produção e os custos indiretos de produção, que quando você fala em margem de contribuição, os custos indiretos de produção não entram nessa avaliação. Portanto, eu vou repetir, a margem de contribuição é o preço de venda, é os impostos e despesas variáveis de venda, são os impostos, a comissão, os fretes, é o custo direto de fabricação, menos o preço de venda, menos esses custos e despesas variáveis, que aparece o resultado aí, margem de contribuição. E essa margem de contribuição menos o custo fixo, que aí não é o valor, a percentagem, porque pode mudar de um para o outro, que forma o resultado final. Mas a minha orientação no livro está destacando e mostrando e dizendo também que é o melhor sistema, como o Japão. As empresas lá dificilmente vão para falência. Estão todas muito bem. Por quê? Pelo menos é o que o Sakurai falou nessa palestra que eu disse antes. É porque elas têm um sistema que consegue avaliar o custo, o resultado de maior importância, por exemplo. E isso é o que o aluno tem, e eu sugiro que faça na sua empresa ou no seu conhecimento como aluno. Mais tarde vai trabalhar numa empresa ou vai implantar custo numa empresa, ou vai porque o aluno pode aprender N informações, N conhecimento sobre essa área. O livro oferece desde o preço, desde o custo. Como faz? Como é que eu faço? Dado o livro. Qual é o preço? Preço à vista? Preço a prazo? E quanto tempo demora para aplicar todo esse conhecimento? Esses conhecimentos, eu não vou dizer quanto tempo, né? Se eu disser aqui quanto tempo, eu me baseando no meu conhecimento, isso foram vários anos.
para você ter uma ideia do custo, uma ideia, e para o empresário também analisar o livro. Pode começar hoje, já ler o livro e ver, eu quero que faça, vamos demonstrar o resultado, eu quero saber a minha margem de contribuição de cada artigo. Normalmente assim, a empresa tem produtos que não têm concorrência e é quase que exclusiva no mercado, a margem é alta, para compensar aquele outro que está com margem baixa. Está mais baixo porque a concorrência. Ele vende muito caro, o concorrente vai ganhar a oferta do produto do outro concorrente. As empresas também fazem isso. Eu me lembro da empresa onde eu trabalhei, uma das empresas, que eles começaram a importar. Depois viram que não era grandes negócios e foram mostrados os efeitos positivos da margem, eles voltaram a comprar nessa empresa. Mas eu digo o seguinte, para isso você precisa ter bastante conhecimento e fazer tudo, essa demonstração, matematicamente. Não é eu acho, é matemático. A contabilidade é uma ciência perfeita. Só que o critério e o uso do sistema eu tenho que saber, e eu garanto e confirmo, e está no livro, e trabalhei a grande parte daquelas que eu aprendi, e esse aprendizado foi bem no começo da minha atividade profissional, que depois passei a usar também na escola, e congressos, apresentação em grandes coisas, com essa forma de demonstrar o resultado através da margem de contribuição, que é a melhor maneira. E quem vai dizer isso? Lendo o livro. Tem algum caso específico que essa forma diferente de analisar os custos trouxe resultados expressivos para a empresa? Bom, na verdade, eu posso confessar que profissionalmente, nas duas empresas maiores, essa de Indaial, que é a têxtil, a metalúrgica de Timbó, e a companhia Hering de Blumenau, foram as três empresas que me trouxeram muito conhecimento. Numa daqueles congressos, no início da minha carreira, um dos famosos professores apresentou a tese e disse, se você quer aprender mais, se você quer ter mais conhecimento e quer aprender mais, você trabalha 4, 5 anos numa empresa, depois muda para outra, depois vai mudando para outra, e tudo nessas aí, as outras diferentes coisas, você vai aprender algo mais. E eu estou aprendendo hoje, já com a minha idade avançada, mas com muita motivação, com muito entusiasmo. Essa minha encontro aqui é gratificante para mim. Se depois o empresário, o aluno não quer comprar o livro, a minha finalidade principal não é comprar o livro, é mostrar. Porque tem livros que você pode ir nas escolas, que tem, pelo menos na região aqui, que tem na biblioteca, pode ir lá, os livros tem lá. Pode ler, né? Ou é melhor comprar. Então, mas eu queria dizer o seguinte, dessas minhas atividades, nessas duas primeiras empresas, como aprendi, e esse professor disse que a nossa vida é feita de aprendizado, é como uma ilha. Se você aprende pouco, sabe pouco, é uma ilha pequena. À medida que você vai, são poucas riquezas que tem em torno da ilha. Se você vai crescendo, o conhecimento vai mudando até de tipos de empresa, aprendendo algo mais, porque sempre você vai aprender, dizer que sabe tudo é ilusório. Eu, como disse, eu ainda estou aprendendo, porque a minha ilha pode crescer ainda. A minha ilha pode crescer. E se a ilha cresce, eu tenho mais riquezas para aproveitar. Qual é a minha riqueza de hoje? É esse livro, que todos possam ter conhecimento do livro, que eu acho, não é para vender o livro, porque pode comprar e ver na biblioteca. Mas o objetivo principal é vender. E quem quer aprender tem que comprar o livro, pode pôr, rabiscar, fazer, anotar, através do livro impresso que eu posso escrever, rabiscar, assinalar, e cheio de anotações que o livro oferece. Ao custo, preço,
Resultado, tudo num só lugar. E está escrito aqui no livro. Se você olhar o livro e ver, está escrito no livro. Menos teoria e mais prática. Tá vendo? E a teoria é menos. A letra até é pequena no livro. A pessoa que deu a ideia de fazer isso aí deve ser um cara extraordinário. E mais prática na letras maiores. E ali diz que a teoria nunca chegou à prática. E a prática não foi fiel à teoria. Mas muitos estão procurando novas teorias capazes de impulsionar novas práticas. E eu também lendo mais livros aquilo, porque se você ler só tem que pesquisar, ler. Só sabe, é interessante que a prática não nasce sozinha. A prática nasce com a teoria. Então, a teoria é fundamental. Ô, professor, depois de tantas décadas acumulando variadas experiências, quando foi o momento que surgiu a ideia de transformar toda essa experiência, todo esse conhecimento acumulado em um livro? Bom, eu posso dizer para vocês que esse livro já foi construído. Quando eu faço uma dedicatória, eu ponho assim: o livro foi construído numa vida inteira. São 60 capítulos e o livro tem 28. Desses 28, 12 são de custo, 5 do preço de venda, que o preço de venda não precisa muita coisa, o preço de venda. É saber como calcular. Porque não adianta eu querer fazer o preço de venda, ter o custo e multiplicar por 5, por 3 ou por 100. Porque eu já vi uma pessoa, olha, vocês vão dizer que eu estou inventando, que disse que ele aumentava o preço 100% pelo custo, pegava 10, ele vendia por 20. E dava desconto, 30, 40. Até espero que esses que estão fazendo hoje, dando desconto de 60%, tem que fazer algum milagre, porque normalmente, dando 60%, ele vai ter uma margem de contribuição negativa. E a margem de contribuição, por isso que é importante esse livro. Margem de contribuição negativa. Quanto mais você vender, maior será o prejuízo. Porque a margem de contribuição é variável, é proporcional ao volume. E você vende muito, e a margem de contribuição negativa. Resultado, aumenta mais o prejuízo ainda. Então não adianta vender com margem de contribuição negativa. Precisa saber conhecer os números, tanto o executivo, principalmente o presidente da empresa, olhar os números com carinho e questionar o seu estudante, contador, analista ou administrador. Porque o livro aqui tem, esse livro cabe o custo normalmente é no custo de contábeis. O preço de venda normalmente é no curso de vendas, moda, etc. E o resultado e tudo é no final no gerenciamento, contabilidade gerencial. Mas aqui está tudo num só lugar. Por isso que o nome é tudo num só lugar. Professor, se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda está em dúvida sobre ler ou não esse livro, qual mensagem o professor daria? Bom, a verdade é o seguinte, antes eu queria só acrescentar ali para dar um maior ênfase, e isso faz parte até da pergunta. Você lá na tua empresa tem que colocar o que é variável, que é proporcional. Custo variável é proporcional ao volume. E custo fixo? Custo fixo não. Independe. Se você vender mais, o percentual do custo fixo no produto ou na sua empresa, porque ele tem um percentual, ele, se vender bastante, é baixo. Em média, os custos fixos deviam girar em torno de 20% da receita. Isso para uma empresa super, que vende bem. Agora, o custo fixo é um valor absoluto. São as despesas e os custos estruturais. Os indiretos de fabricação, a despesa administrativa, despesa com vendas fixas e despesas financeiras. Esses são valores, eu tenho que administrar esses valores
como custos fixos. E são fixos. Não muda porque eu vendi mais ou vendi menos. Agora, os custos variáveis são proporcionais. Então, por isso que eu sugiro para o empresário ou para o estudante que quando ele pensa, ele precisa conhecer também essa metodologia, esse sistema. Ele não vai sem olhar num livro, sem olhar como gerar a margem. O preço de venda, por exemplo, você lá coloca o custo direto dividido pela margem mais de cotação, mais os custos fixos. A mais, porque essa margem vai cobrir o fundo. Então, é despesas variáveis, mais a margem de contribuição, dividido pelo custo direto. Aí você vai ter o preço de venda. E o preço de venda, eu já disse, pode ser preço de venda à vista, você não pode dar desconto, ali diz preço de venda com desconto. Você inclui o desconto no preço e depois dá o desconto. E pode ser de descontos sucessivos. 20% mais 10 mais 5. E os 20%, 10 e 5 é sempre sobre uma nova base. Então começa lá, o produto é 100, tira 30% é 70, tira 20 é 64, tira 10 é 60, vamos fazer uma conta aqui rápida, é R$60. Então é matemático. E também tem, quando você vende a prazo, inclui o juro. Qual é o juro? 30 dias? E aí o cálculo é por fora, não é por dentro. Esse cálculo que eu falei, eu te falo, tecnicamente é o cálculo de custo por dentro, achar essa margem. E o outro custo financeiro é por fora. Onde é que eu gosto? Está no livro. Essa linguagem, falar aqui, pode falar um dia inteiro sobre esse tipo de coisa. E não é difícil, é só olhar como você faz. E a minha sugestão só tem um lugar. Você aprende onde? O que está escrito, o que foi comprovado, que é o melhor. E esse é melhor porque senão o japonês não ia usar. E o Brasil poucos usam. E a empresa no Brasil, a primeira foi a CSN, da empresa metalúrgica, que usou a primeira vez o sistema de custo padrão no Brasil. E são muitas teorias. É mais para também, eu aprendi muitas teorias porque eu era professor. O professor tem que saber também a teoria. Mas mais o importante disso tudo é que eu apliquei, porque aprendi, não inventei, e apliquei nas grandes empresas, nessa que eu citei, todas essas usam sistema de custo direto. E a última empresa, por exemplo, que eu demonstro o resultado pela margem de contribuição. Dá para ajustar dentro daquelas empresas que usa mais para atender o fisco. Professor, muito obrigado pela participação. Ao longo dessa nossa conversa ficou claro que a gestão de custos vai muito além de fazer contas. Ela influencia decisões, a formação de preços, a competitividade, principalmente a capacidade de uma empresa de crescer de forma sustentável. Obrigado por transformar a sua experiência em um material que pode ajudar gestores, empresários, estudantes e profissionais a enxergarem seus números de uma forma diferente. Se esta conversa despertou a sua curiosidade, vale a pena conhecer a obra do professor Ari e aprofundar os conceitos que a gente discutiu aqui agora. Professor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Eu estou muito feliz porque às vezes a gente se preocupa, você querer transmitir conhecimentos e a pessoa pensar que ele está forçando uma situação para vender o livro. Não, nada disso. Eu estou feliz porque tive a oportunidade de, nessa conversa que estive com vocês, de mostrar e comprovar a importância de usar a margem de contribuição. Não é invenção minha, mas é uma forma, se vocês quiser estudar bastante, ler bastante, se ficar interessado pelo assunto, eu fico feliz porque
eu consegui, nesse curto prazo de tempo, e tentei contribuir para demonstrar uma forma interessantíssima de como analisar o resultado de uma empresa e também de contribuir para que ela possa melhorar os seus resultados. Prejuízo leva a empresa à falência. Quem tem prejuízo, fecha. Não fecha. Quem tem prejuízo não vive muitos anos. E estou muito feliz, muito obrigado e boa sorte. E entre no meu site, tem no livro também o site, e dá uma espiadinha lá, né? Para ver se lá tem mais artigo do que o livro. Um abraço, obrigado.